Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É com muita alegria, esperança e muita fé que estamos começando mais um encontro, palavra de luz e vida. No nosso último encontro, nós vimos o capítulo 28. Saul, coitado, um erro atrás do outro, um fora atrás do outro. Saul está com medo, porque todo o exército filisteu está junto para destruí-lo. Ele reza, ele clama a Deus. Deus não responde. Ele procura uma necromante, invoca um morto. Quem é? Samuel. Samuel sai com ele na cabeça. Fala, olha, Deus é teu rival. E eu vou te contar uma. Você já perdeu essa guerra. Você vai perder. Saul cai desmaiado, também não tinha comido nada, e além de ir na necromante para tirar o sossego da mulher, ela teve ainda que matar um novilho, fez pão para o cara, para ele voltar para o seu reino. Nós vamos agora ao capítulo 29. E o que é o resumo do 29? Alguns príncipes não querem Davi no exército com eles. Coitado, Davi está num mato sem cachorro, né? Ele não pode ir para o exército de Saul, que Saul quer matá-lo. Ele não pode ficar com os filisteus, porque os filisteus duvidam da fidelidade de Davi. É isso que nós vamos refletir hoje. Como Deus foi bom com Davi, não permitindo que ele lutasse contra o seu povo. É isso que nós veremos no nosso encontro de hoje. Se você ainda não se inscreveu, é a sua oportunidade. Se inscreva agora no nosso canal. Você encontra aqui mais de 500 vídeos com muitos tipos de assuntos, orientações, pregações, orações, celebrações, só coisa boa. Então, vai lá nas playlists e veja quanta coisa boa tem lá. Convido você, após assistir este vídeo, a deixar o seu comentário, a compartilhar com os seus contatos, com a sua família. Deixe o seu joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos aí para o encontro de hoje, o capítulo 29 de 1 Samuel. Davi expulso do exército filisteu. Palavra de luz e vida. Então, o capítulo 29, resumidamente, é isso. Davi, ele será afastado desta batalha. Mas veja como o capítulo é muito bem construído e durante essa leitura deste capítulo, a minha sugestão é que você consiga ver a ação de Deus aí também. À medida que eu for contando a história, onde que Deus, de maneira misteriosa, está agindo a favor de Davi? Os príncipes dos filisteus iam à frente com suas tropas, divididas em companhias de 100 e de 1000 homens. Aqui você está entendendo que, só voltar aqui que eu fico preocupado as pessoas não pegarem aí a história toda. O capítulo 27, Davi, ele se refugia com os filisteus. Ele é servo do rei Aquis. Este rei reúne todos os filisteus com vários príncipes, com seus exércitos, para guerrear contra Saul. E este rei pergunta a Davi: você vai lutar a meu favor? Você vai lutar pelos filisteus? Davi lhe promete fidelidade. Então reúne o exército todo. Quando Saul vê aquele exército daquele tamanho, ele tem medo. Aí aquele é o programa da semana passada. Ele vai na necromante, o Samuel sai com ele na cabeça, etc. Agora, o capítulo 29 volta para dentro do exército filisteu. Este exército marchando contra Saul. A Bíblia é assim, ela é igual novela, gente, igual filme.
conta uma história aqui, aí mostra essa cena de cá, terminou lá, volta para cá. Então é uma junção de histórias diferentes numa só. Nós estamos agora dentro do exército filisteu. Então, está falando que os príncipes iam à frente com as suas tropas. Davi e sua gente caminhavam na retaguarda com Aquis. Então, o rei com Davi iam atrás daqueles príncipes com seus exércitos. Os chefes dos filisteus disseram, olha aí, começando o problema, quem são esses hebreus? É Davi, respondeu Aquis, servo de Saul, rei de Israel, que está em minha companhia há muitos dias e mesmo há muitos anos. Nada tenho a censurar-lhe desde o dia em que se refugiou junto de mim até hoje. Gente, o problema está criado, gente. O problema está criado. Os filisteus, os chefes, né? Dão uma olhada assim para o rei Aquis. Ele vê que tem um pessoal que não faz parte do povo filisteu. Mesma coisa. Você está num lugar com aquele tanto de brasileiro, você vê um grupo de japoneses, está na cara que eles não são dos nossos. Então eles olham, aquele povo é estranho, aquele povo não é filisteu. Quem é aquele povo lá? Aí ele falou, olha, são hebreus, é Davi. Agora olha que interessante, é Davi, do povo de Israel, que já serviu ao rei Saul. Gente, é claro que ia dar problema. Como que você está num exército, indo guerrear com outro exército, e você fica sabendo que no seu exército tem gente do exército de lá? E não era só Davi não, era Davi e os homens todos que estavam com ele. Claro, ia estar problema. Se Aquis o conhecia, os outros não. Os outros não. Olha aqui, ó. Furiosos, os chefes dos filisteus disseram-lhe. Claro que o pessoal ia ficar furioso. Lógico, né? Vá-se embora esse homem. Manda embora esse homem. Manda que ele volte ao lugar que lhe marcaste. Mas que não desça conosco a batalha. Não suceda que se volte contra nós no meio do combate. Não ele, porventura, aquele Davi, do qual se cantava dançando? Saul matou seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Vocês lembram disso, né? As mulheres cantando, até que Saul ficou com inveja neste texto. Então os filisteus vão falar, olha, nós não confiamos não. No meio desta batalha, para Davi começar a lutar contra nós, pouco custa. Então já manda esse povo embora, porque o nome de Davi nós já conhecemos. Saul matou seus milhares, Davi matou centenas de milhares. Aqui, gente, eu gosto muito, porque as pessoas podem não conhecer você. Preste atenção nisso. As pessoas podem não conhecer você, mas o seu nome chega primeiro. O seu nome chega primeiro. Quantas pessoas que não te conhecem, que já falaram de você, bem ou mal? Isso é normal no nosso meio. Olhe que quando os filisteus ouvem falar que Davi estava ali, eles sabiam quem era Davi. Eles não conheciam Davi visualmente. Tanto que perguntou, quem é? Mas quando falou a palavra, é Davi. Ah, eu sei. É aquele que matou centenas de milhares. Então, gente, nós devemos honrar o nosso nome, viu? Hoje em dia as pessoas não falam muito isso, mas meu avô, né, já falecido, ele tinha uma expressão, mas dos antigos, né? Meu avô falava muito comigo assim, Christian, não suje o seu nome na praça. Você tem que ter um nome limpo na praça. Os antigos falavam isso. O que é um nome limpo na praça? Quando alguém falar o seu nome, não ter nada contra você. Ah, tal pessoa não paga, é enrolada, é mentirosa, não gosta de trabalhar, não estuda, é infiel, é mentiroso. Entendeu o que é o nome? Quando falaram Davi, essa palavra veio cheio de significado. Um grande
guerreiro. Então, põe para correr, porque para ele lutar contra nós não vai demorar. Aquis chamou Davi. Não tinha o que fazer, né, gente? O que vai fazer? Não, vai ficar na marra. Não, filisteu com filisteu. Mas olha que bonito o que Aquis diz. Viva Deus! Ele já começa, viva Deus! Ele viu que tudo aquilo que Davi realizava era pelas mãos de Deus. Davi era um homem de Deus, Davi tinha uma conexão profunda com Deus. Viva Deus! Tu és um homem reto e teu proceder comigo no acampamento me parece justo. Até hoje nada tive a censurar-te, desde que chegaste à minha casa. Ô gente, quem não quer escutar isso aqui? Hã? Se você não quer, eu quero. Imagina alguém olhar para você e falar assim, viva Deus! Tu és um homem reto. Tu és um homem honesto. O teu proceder sempre foi justo. Até hoje, nada tive a censurar-te, desde que chegaste à minha casa, desde que entraste na minha vida. Quem não quer escutar isso, gente? Olha o que Davi nos ensina a ser um homem íntegro. O sim era sim, o não era não. Um homem que cativava. Gente, leiam ou vejam os programas. Desde que Davi entra na história, ninguém fala mal de Davi. Tirando Saul, que é o invejoso. Mas as pessoas amam Davi, porque Davi é verdadeiro. Davi faz bem feito tudo que ele tem que realizar. Olha, até no exército inimigo, ele consegue cativar o rei, pô. Que Davi que é esse? Davi é o contrário de Saul. Saul, a vida louca, invejoso, desequilibrado. Davi, ele consegue cativar as pessoas. Até o rei vai dizer, nada tenho a te criticar, nada para te corrigir. Mas não é bem visto pelos príncipes. Quer dizer, então os outros, né? Eu gosto muito de você, mas os outros não. Retira-te, pois, e vai em paz, para não descontentar os príncipes dos filisteus. Gente, ninguém pode jogar pedra no rei Aquis, né? Quem não faria a mesma coisa? Você ia ficar no seu exército, alguém do povo de lá, e todo o seu povo contra você? Não tem como. Só que Davi não aceita notícia muito fácil, não. Olha o que ele responde. Mas o que eu fiz? Que achaste censurável no teu servo? Desde o dia em que cheguei à tua casa até hoje, para que eu não vá combater contra os inimigos do rei. Gente, olha a fidelidade de Davi. Isso aqui é impressionante, gente. Isso aqui é impressionante. A gente não tem muitas pessoas assim hoje, não. Ele é fiel a Saul. E mesmo ele podendo matar Saul, e você viu nos programas várias vezes, ele não o mata, cortou a ponta do manto na caverna, entrou na tenda, pegou a lança com a bilha de água, poderia ter matado, não matou. Ele era fiel a Saul. Mas Saul bateu tanto em Davi na questão de querer matá-lo, de correr atrás, de falar mal, ele se refugiou aonde? Junto ao rei Aquis. E esse rei o tratou tão bem que toda a fidelidade que Davi possuía estava agora com Aquis. E ele vai perguntar, mas o que eu fiz? Eu sou fiel, porque eu não vou combater. Seu problema não era com o rei, era com os príncipes, né? Eu sei, respondeu Aquis. Tem sido bom para comigo, como um anjo do Senhor. Mas os chefes dos filisteus é que não querem que vás com eles ao combate. Amanhã cedo, portanto, parti, tu e teus servos, de teu senhor que te seguiram. Ide, parti bem cedo, ao clarear do dia. Então, Aquis dispensa Davi e os seus da batalha. Davi e os seus homens levantaram-se de madrugada e voltaram à terra dos filisteus. Estes, porém, subiram a Jezrael. O que eu quero destacar nos nossos momentos finais? Primeiro, a fidelidade de Davi. Hoje em dia o que as pessoas mais reclamam é da infidelidade.
E aqui nós vemos um homem que é fiel, fiel a ele mesmo, fiel aos seus princípios, fiel à sua própria consciência. Um outro ponto que eu não posso deixar de comentar, eu já li para você, já falei, mas é só para voltar, o versículo 6. Esse versículo 6 deveria ser grifado na Bíblia de todos nós. Tu és um homem reto. Tu és um homem que nunca mentiu. Não tenho que te corrigir nada. Tudo que você fez foi bem feito. Olha que palavra que nós precisamos buscar. E no versículo 9, o rei Aquis olha para Davi, que já era seu amigo, né? A gente nota na leitura que o rei gostava muito de Davi. Ele diz assim: tem sido bom para comigo, como um anjo do Senhor. Davi é tão bom que Aquis o vê como um presente de Deus. Você é para mim como um anjo. Difícil escutar isso, não é? Você falar com alguém, você é um anjo na minha vida. E por último, o que eu não poderia deixar de comentar, foi assim que eu comecei o programa. Preste atenção na história de Davi com Aquis, onde está a ação de Deus aí. Gente, se você não descobriu, eu vou te contar então. Eu vejo a ação de Deus na desconfiança dos príncipes filisteus. Olha a maravilha que aconteceu com Davi sem Davi entender. Davi foi poupado de guerrear contra o seu povo. Se Davi luta a favor dos filisteus contra Israel, eu quero que você me responda. Como que lá na frente Davi será o rei desse povo? Entendeu? Ele perderia a promessa. Então aprenda, e eu quero pôr esse texto na minha vida. Quantas e quantas coisas na nossa vida nos são tiradas, não para o nosso sofrimento, mas para o nosso livramento. Eu tenho certeza, Davi não voltou para a caverna com seus homens alegres. Eles voltaram cabisbaixo, arrastando espada. A gente não lutou, a gente queria lutar, eles tiraram a gente. Só que era um grande livramento. Deus o estava livrando de guerrear contra o seu povo. Assim acontece na vida de todo aquele que confia em Deus. Mesmo com as coisas que você perde, você consegue ver aí uma ação de Deus na sua vida. Você que está me vendo agora, que está comigo agora, quanta coisa você já perdeu? Sim ou não? Sim! Pessoas, oportunidades, empregos. Aí você fica, meu Deus, mas eu perdi. Quem sabe não foi um livramento? Quem sabe não era Deus te poupando de fazer aquilo que traria sofrimento para você e para os outros, principalmente para aqueles que você ama. Nós precisamos confiar mais em Deus. O Deus que estava com Davi é o Deus que está com cada um de nós. E assim como Deus livrou Davi, Ele haverá também de nos livrar. Aí você poderia estar pensando, ué, padre, então seria melhor que Davi estivesse no exército de Saul. Vamos esperar o programa da semana que vem para você ver o massacre? Vamos esperar cenas dos próximos capítulos? Vamos esperar o próximo programa para você ver que se Davi estivesse com Saul, Deus estava lutando contra Saul, muitos amigos de Davi seriam também mortos. Então eu entendo com este capítulo que Davi estava exatamente aonde deveria estar. Nem com Saul, nem com o rei Aquis. Deus o colocou no lugar estratégico. Você não vai lutar. Eu vou poupar a tua vida e vou poupar a vida de todos os teus homens. É por isso que eu digo muito, naquilo que entendo, gratidão. Naquilo que não entendo, confiança. Confiança e gratidão andam juntas. Se na sua vida está acontecendo algo que você não entende, confia, confia, confia
Deus não quer o seu mal, como ele não queria também o mal de Davi. Ficamos por aqui. Um capítulo tenso, né? Davi querendo ficar, o rei Aquis querendo que ele fique, os príncipes querendo que ele vá, mas no final você viu que a vontade de Deus prevaleceu. Os filisteus foram para a batalha, Davi voltou com seus homens e Saul, tremendo de medo, como Deus já disse através de Samuel, está preparado, ou pelo menos deveria estar preparado, para perder a batalha. Com Deus não se brinca e sem Deus jamais se vence. Deixe o seu comentário, o joinha ajuda o canal, compartilhe este vídeo. E se você está começando a seguir esse Palavra de Luz e Vida agora, volte. Há tanta gente que vê uma série no final de semana, vê um atrás do outro. Ponha para você, veja um vídeo dessa série, Palavra de Luz e Vida, por dia. Em poucos dias você já estará nos alcançando aqui, tá bom? É uma história maravilhosa, a história de tantos homens e mulheres bíblicos que tem a ver com a nossa história e sempre com a bênção e a providência de Deus. É o programa Palavra de Luz e Vida, levando até você uma mensagem de fé.